Olá, queridos irmãos e irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É com alegria que nós estamos mais uma vez para falar da palavra de Deus, né, e sentirmos edificados, né, por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, fez, né? Mais uma semana correu e nós estamos iniciando outra semana com a graça e a misericórdia de Deus. Por isso nós estamos alegres e vamos orar, né? Antes de qualquer coisa, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós e para que Ele nos dê a direção constante para a gente continuar a nossa caminhada. Ó Deus eterno, Tu és santo, santo, eterno, magnífico. Senhor, a Tua mão é de poder. Por isso glorificamos o Teu nome, Senhor. Queremos dizer o quão maravilhoso Tu és, Senhor. Mesmo quando nós estamos cansados, falhamos, o Senhor nos ergue novamente e nos conduz, Senhor, para que a gente possa continuar fazendo aquilo que nós devemos fazer. Ó Deus, continue conosco. Não deixa não, Senhor. O nosso coraçãozinho habita em nós, fortalece os nossos passos, dá direção para os nossos lábios. Também, Senhor, produz a Tua palavra no coração daqueles que estarão ouvindo, que fique até o final, para poder saber de tudo aquilo, Senhor, que iremos falar a respeito de Ti. Nos ajude, portanto, Paizinho, em todos os momentos. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos para a carta de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, é o capítulo todo. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, diz assim a palavra de Deus: Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-la. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem.
caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por essa epístola, notai-o, nem vos associeis com ele para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. A saudação é do próprio punho, Paulo. Este é o sinal em cada epístola, assim é que eu assino. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. A responsabilidade dos cristãos em relação à palavra. Repetir, a responsabilidade dos cristãos em relação à palavra. Nós aprendemos, né? Não estamos constantemente aprendendo, sendo advertidos, né? Aqui nesse contexto, a igreja de Tessalônica estava sendo advertida através de Paulo, mas pelo Senhor Jesus, assim que ele assina, né? É assim que ele se despede. Não é Paulo, né, quem fala. Paulo é usado para falar a respeito de Deus. A gente tem que prestar atenção na palavra de Deus, né? Nós aprendemos, somos advertidos por Ele a viver uma vida de prática constante. E nós temos mais do que nunca, né? Nós estamos vivendo em dias muito preocupantes e nós temos que ter a cautela, né? Cautela do verdadeiro cristão, para que nós tenhamos, né, uma vida correta, uma vida digna, que as pessoas não tenham o que falar de nós, né? Mesmo que nós tentemos, né? Todos nós somos falhos, mesmo que a gente tente e faça o nosso melhor, ainda terá, né, pessoas que vão achar. Paulo tinha inimigos, né? Paulo tinha muitos inimigos e as pessoas queriam estar pegando, assim como Jesus Cristo, exemplo, né? De uma pessoa totalmente santa, as pessoas viviam tentando pegar, mas não vamos usar como desculpa, né? É que nós somos falhos e as pessoas vão estar sempre preocupadas em apontar algum erro nosso. Não, nós temos que aproveitar justamente isso para cada vez a gente melhorar mais ainda. Essa é a ideia. Realmente eu falei, né? Pesa todas as palavras, vai lá e corrige, né? Interessante que esse texto aqui, né, na lição, é colocado em paralelo com um texto lá de 2 Reis, capítulo 7, do 3 ao 16, que eram pessoas, né, leprosas, 4 pessoas leprosas, que elas estavam praticamente morrendo, né, no cerco que os sírios estavam fazendo ao povo de Israel, e eles estavam em umas condições difíceis, e eles conversam entre eles. Bom, se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Se a gente for lá, né, até o acampamento dos sírios, a gente pode ser morto também. Mas vamos tentar a sorte, vamos lá, né? Vamos ver, se a gente morrer, morreu. E eles chegam lá no acampamento e percebem que o acampamento está deserto, né? Os sírios haviam fugido e deixaram para trás toda uma bagagem, alimentos, né? Muito alimentos mesmo. Daí o que veio no coração dele? Puxa vida, né? Há pessoas lá do povo de Israel que estão com necessidade também, padecendo de fome.
vamos adverti-los, né, que aqui tem comida. Esse gesto deles, né, um gesto não egoísta, podia falar assim, eles não iam dar conta de tanta comida lá e estragar, né? Mas podiam ter ficado quieto, tá para nós aqui, ninguém está preocupado com a gente também, né? A gente pega o que a gente puder e deixa eles lá. Não, nosso Senhor agraciou a gente, vamos dividir, vamos repartir isso com os nossos irmãos. Olha que interessante, né? A mesma ideia que eles tiveram, não foram egoístas, de ficar só para eles aquela dádiva. Assim tem que ser também o nosso coração, os cristãos, a gente saber repartir. Aqui a gente usa esse texto não simplesmente para falar que a gente tem que dividir as coisas materiais, também, essa é a ideia também, mas principalmente aquilo que nós herdamos de Deus, né? Que foi a graça da salvação, né? Deus um dia nos resgatou, né, da sorte do pecado, da maldição, da perdição, e nos trouxe para a luz. Assim, nós temos também que saber dividir essa palavra de salvação para as pessoas que ainda não conseguiram encontrar, né, uma motivação para continuar em frente, para saber o porquê que ela existe, o porquê que ela está aqui nesse mundo. Nós não podemos ficar só na igreja, nós não podemos ficar fechados só aqui, louvando a Deus. Como que a gente consegue louvar a Deus enquanto as pessoas estão indo para o inferno? Esse foi um grande dilema que passou na minha mente, tem passado na minha mente, no meu coração, e esse dilema tem que passar no coração de todos aqueles que foram alcançados por Jesus. Como que a gente consegue glorificar a Deus em nossos cultos, né? Gratidão a Deus, mas do outro lado, saber que tem muitas pessoas que estão padecendo e a gente está contente com tudo isso. A gente não consegue enxergar além das quatro paredes da nossa igreja, né? Não tem quase motivação para a gente falar que a gente está plenamente feliz se há tanto trabalho e serviço a fazer. Ainda mais nos dias nos quais nós vivemos, quantas coisas nós temos ainda para fazer, né? Temos que louvar a Deus, né? Cultuar a Deus, adorar a Deus. A gente sai da igreja, né, do momento que nós estivermos congregados, fortalecidos espiritualmente, alimentados espiritualmente, para irmos ao mundo. Senão vira um sono, né? Um sono egoísta, quando a gente tem muito para repartir, a menos que a gente não tenha nada para dividir. Pode ser uma das respostas de que boa parte, né, da comunidade dos cristãos, né, que se dizem cristãos, não são motivados a falar ou fazer nada. De repente ainda não teve o toque que viu. Eu não estou aqui simplesmente para eu sozinho, né, me alimentar de uma comida, de um alimento tão precioso, enquanto pessoas estão morrendo de fome das coisas espirituais, das coisas eternas, né? Olha lá, né? Olhemos para a frente, para que a gente possa ser ricamente alcançados, né, para fazer as coisas que devemos fazer. Então a palavra deve ser disseminada, queridos, disseminada no mundo. Olha só, na parte final, um pedido ele faz à igreja: ore por nós.
porque ele sabia que ele tinha que proclamar a palavra de Deus. Ele sempre teve isso na sua mente, no coração, e ele precisava que a igreja estivesse orando para que ele fizesse o que deveria ser feito, que era proclamar o Evangelho, porque ele sabia das dificuldades que isso tem, né? Que isso teria na caminhada. Ele precisava das orações, pedir força, né? Perseverança para fazer. Queridos, então, primeiro ponto, nós devemos orar por cada um de nós, pelos crentes, pelos cristãos do mundo inteiro, para que a pregação da palavra de Deus, né, seja por nós, seja pelos missionários, possam ser realizadas. E o cristão tome a consciência, e a gente precisa orar, né, por isso, para que todos, né, cada um de nós seja libertos, estejam livres dos homens perversos, maus, né, que estão a toda volta aí. Que sejamos guiados pelo Senhor, para os que hão ainda de crer na palavra de Deus, fortalecidos por uma vida de fé e obediência aos ensinos da Bíblia, e livres do nosso adversário maior, que é o maligno, né? Esse não descansa, né? Esse não descansa. Nós temos que estar sempre orando para que os nossos irmãos e irmãs da nossa comunidade, né, do nosso país, do mundo inteiro, sejam protegidos, estejam protegidos, né, de tudo isso que nós falamos, os homens maus, para que sejam guiados para falar, né, de Deus, fortalecidos na fé e obediência e livres do maligno também. Dever mesmo, queridos, dever da proclamação da palavra, isso é um dever. Não é porque eu quero, eu não posso, né? Às vezes vem aquela ideia, eu não tenho jeito, né, para isso. Queridos, falar de Deus não é só ter o dom da palavra. Muitas vezes nós não temos o dom, mas pela nossa vida, nossa maneira de ser, nós estamos proclamando. E Deus abre portas tremendas. Abre portas tremendas. De alguma maneira a gente falar de Deus na hora que, né, deve ser falado. Ele abre, Ele coloca pessoas no nosso caminho para que a gente transmita, né? Ore. Às vezes a gente não tem muita coisa para falar, mas você fala, confia em Deus. Eu posso orar por você agora, pela sua vida. Você quer? Nossa, dá o telefone, eu passo o seu telefone para o meu pastor, para que ele entre em contato com você. De alguma maneira a gente vai ter um jeito de a gente levar essa pessoa num maior entendimento das coisas de Deus. Nós temos esse dever, não é escolha. Se nós realmente somos cristãos, é isso justamente que a igreja primitiva tinha. Eles se reuniam para orar, mas para fortalecer a fé deles, porque eles sabiam que eles tinham que anunciar. Jesus, ele não deixou os discípulos por acaso. Eu vou deixar 12 lá, né, bonito, que andou comigo lá, né, e eles vão andar. Não, viu? Aqueles 12 já saíram com a responsabilidade de multiplicar aquilo que eles haviam aprendido através de Jesus. E isso foi feito de uma maneira tremenda, com o poder do Espírito, que Jesus fala, né? Eu vou dar
o poder, né, do Espírito Santo, ele ia capacitar para que eles fizessem essa obra. Então não tem como a gente recuar, né? Quem pôs a mão no arado e falou que professa a fé em Jesus Cristo tem que saber disso, né? Eu não vou chegar lá no meu serviço e falar assim: ó, gente, agora vocês vão ter que ouvir aqui que eu vou pregar. Viu, as coisas acontecem, eu acredito hoje que as coisas acontecem de maneira muito natural. Você não precisa anunciar: ó, gente, para tudo aí que eu preciso pregar agora e vocês vão ter que ouvir. Não, Deus, ele vai através do Espírito Santo abrindo o caminho. Às vezes um colega, um amigo desabafa com você, fala: nossa, minha família está terrível, nossa, está acontecendo isso. Momento certo para falar. Eu acredito muito nisso. Um momento certo, porque é justamente nesse momento que o Espírito Santo vai impactar. Se as pessoas não estiverem preparadas para receber a semente, a terra não estiver preparada para receber a semente, não vai acontecer nada. Mas a gente tem que sair já sabendo que isso pode acontecer, né? Deus vai abrir porta, então a gente tem que já ter, o Espírito Santo vai colocar, né, as palavras nos nossos lábios. A gente tendo a noção que a gente tem que fazer isso, o Espírito Santo vai dar a palavra que deve ser falada ali, mesmo que seja mais simples e singela a ser feito, né, a ser falada. A palavra de Deus, ela deve ser obedecida na igreja. Então, quando a gente ouve, né, a palavra de Deus e a gente faz justamente o contrário daquilo que nós temos ouvido constantemente, o que quer dizer isso? Que a gente não entendeu? Que é rebeldia com Deus? O que significa tudo isso? Porque boa parte, obviamente, as pessoas estão de corpo presente, às vezes está aqui, mas está com o coração e a mente lá, né, em outra coisa lá fora, e não produz nada, né? Ou às vezes fala: mas eu estou fazendo, né? Acho que eu estou fazendo. Se a gente, uma das características nossas, dos nossos dias hoje, nós estamos muito cansados, né? A vida que nós estamos levando, ela está muito corrida, e se a gente der muito margem para o nosso cansaço físico, isso é certo, a gente não faz nada mesmo. E de certa forma, eu não sei até onde que o nosso adversário, o maligno, não tem parte nisso, de fazer a gente ficar indisposto, principalmente quando é para as coisas de Deus, né? Para colocar em prática, para ser obediente a Deus, né? Quantas vezes eu ouvi, né, de pessoas, não de igreja, né, de pessoas de fora, eu faço um paralelo, falo assim: então é legal, eu penso que eu tenho que seguir a Deus, né? Mas hoje eu estou com tanta coisa para fazer, e eu sei que eu tenho que arrumar tanta coisa, porque eu bebo, porque eu fumo, não sei o que tal. Deus vai preparar um dia, isso acontece. Se a gente não tomar uma atitude, agora, isso nunca vai acontecer. Deixar para mais tarde, a gente nem sabe, né? Eu gosto e eu penso isso, vou olhando, né? Vidas sendo colhidas a todo instante, e a gente saber que um dia a gente vai se desligar, né, aqui desse mundo. A gente tem que aproveitar todos os momentos da nossa vida, né? Quantas vezes a gente está cansado lá, fala: mas eu tenho que fazer, e vou, e vai, e parece que daí tudo se transforma, né? Daí já vem um renovo, você consegue fazer, daí você já fica alegre porque, né, Deus te usou. É assim que acontece. A gente tem que partir, se colocar na mão de Deus e partir para a obediência. Olha só, uma das coisas que traz esse texto, né? Afastar das pessoas preguiçosas.
né, entre o versículo 6 ao 10, né, dá uma ideia. Então, se você fica perto de pessoa preguiçosa, parece que isso acaba te contaminando também, né? Então, gente, é a gente que tem que contagiar, né, o preguiçoso, mas o texto ele vai mais além, fala, viu, afasta de pessoas preguiçosas. Parece que esse negócio é muito contaminador, né? Então, às vezes a gente tem que até se retirar perto de pessoas que nunca estão dispostas, sempre estão cansadas, e aqui chama de preguiça isso. Os outros podem fazer, eu não posso fazer, eu não consigo fazer. A Igreja de Cristo há muito tempo ela tem andado por umas poucas pessoas, de líderes dentro da igreja, que toca quase o barco sozinho, né? Tem que estar no controle, tem que velejar, e o resto vai no porão do navio deitado, né? Isso se chama ser preguiça, e a gente tem que colocar a mão na obra para trabalhar. É como que a gente quer. Eu não consigo ver também, quando a gente pensa no céu, um lugar de descanso, vamos, né, de uma maneira bem bíblica e teológica. Quando fala o céu, um lugar de descanso, para mim não está inserido que a gente vai ficar dormindo lá. É que a gente não vai sentir canseira mais. Mas se um Deus, né, a Bíblia fala sobre isso, que o meu Pai, né, Jesus fala, o meu Pai até hoje trabalha. Deus trabalha, Deus que é Deus trabalha, está sempre trabalhando, né, nos ajudando, dando força para nós. E daí a gente quer ficar dormindo, né? Daí a gente quer ir para o céu, vai ter descanso, só que a gente não vai sentir mais dor, mais cansaço, não vai ter mais lágrimas. Não é isso que a palavra de Deus cita para nós? Então descanso é isso, a gente não vai se sentir enfadado do trabalho, né? Porque a gente não vai sentir cansaço mais. Não é porque vai ter uma rede preguiçosa, né, para balançar, né, vai ficar dormindo. Isso daí é pensamento de preguiçoso, né, que é ficar só dormindo. E daí fala um ponto para que a gente mude o comportamento, né, desses preguiçosos, e daí discipline também. Ó, viu? Vai lá, afaste deles, mas não tenha eles como inimigo. Porque uma das coisas que a gente acaba fazendo na nossa caminhada também, fala, não trabalha, não faz, é meu inimigo, né? Não dou mais atenção. Não, a gente trata isso com amor, a gente não ficar, né? Sai um pouco de perto para a gente não ser contaminado com aquela doença chamada preguiça, mas trata isso com amor, né? Disciplinando, orientando para que mude o comportamento e faça. E é justamente isso que nós estamos fazendo aqui, né, nessa manhã, nesse estudo da palavra de Deus, para que todos acordem, né? Quanto mais gente ficar sem fazer, mais aqueles que estão fazendo vão ter que fazer, porque vai ter que fazer por mim, por ele e pelo outro, enquanto o outro quer descansar e ir para o céu junto. Até nós chegarmos no céu, existe uma caminhada que ia ser feita, que é levar outras pessoas para Deus. A gente só quer ficar livre, né, dos problemas. Esse é o mal do ser humano, ele quer ficar livre dos problemas, mas ele não quer enfrentar os problemas. Os problemas hoje, elas terão que ser enfrentadas, né, de uma maneira consistente, para que a palavra chegue, né, no coração, onde a gente acorde os irmãos que estão dormindo,
né, que estão aí acanhados, estão tímidos, para que ajudem, né, quem está fazendo. Vou usar uma palavra aqui, até brincando, né? Socorro! Precisamos de ajuda, né? Precisamos caminhar, nós precisamos caminhar e nós precisamos de apoio de todas as mãos e pés e bocas e olhos, para que a gente possa fazer com que a palavra de Deus seja pregada a todos. A palavra de Deus, ela deve produzir bênçãos, né? A gente usa todos os recursos que nós temos, né? Sejam eles materiais e espirituais, para ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Como é gostoso, né, a gente sentir, eu sou abençoado, né, por Deus, né, eu tenho isso, eu tenho aquilo, tal. Nossa, se ele não tem, porque ele é um amaldiçoado mesmo, segue a Cristo, né, justamente, né? Mas se a gente não fizer a parte da gente, a gente não abençoar enquanto nós temos, e abrir os olhos dele, o porquê que nós temos e porquê que nós estamos ajudando eles, como que eles vão ter entendimento da palavra de Deus, das bênçãos de Deus? Eles não têm que olhar para nós, né, as pessoas menos desfavorecidas, como pessoas mais bonitas que eles no reino dos céus, no reino de Deus, mas como pessoas que Deus um dia tocou e deu para nós, né, uma família, deu um emprego, para que a gente pudesse falar isso para eles, falar, viu, você quer ficar a vida inteira? É uma das coisas que eu tenho procurado falar, né, para algumas pessoas que estão falei, viu, você acha que você não é capaz, principalmente para os mais novos, né? Quem está mais velho deixou passar aí, né? A questão material deixou passar, a espiritual ainda tem jeito, mas a questão material ele deixou passar quando ele tinha força, vigor, né? Massa cinzenta ainda, a gente percebe, a gente vai ficando mais velho, a gente nem ideia, né? Muito a gente tem, a gente já começa a ficar esquecido das coisas, mas quando tem energia não aproveita, não aproveitou. Então hoje a gente orienta os mais jovens, camarada, né, irmãozinho, irmãzinha, ou a pessoa lá de fora que não é do contexto cristão. Agora é a hora de você lutar. 10, 15, 20 anos, 30 anos passa rapidinho. Quando você vê, depois não adianta ficar lamentando lá na frente, né? Puxa vida, ficou dormindo. E hoje nós estamos num momento que as pessoas gastam todas as energias só se divertindo. Quando ele tem que construir alguma coisa, o que ele faz? Ele esbanja. Tem um momento que você pode usufruir disso que você já construiu, né? Um alicerce, você já construiu uma vida. Mas para quem está começando a vida, todo dia, né? Pede comida, né? Vez de fazer em casa, pede, né? iFood. Eu não sei onde vai chegar. Depois fala assim, chega no final do mês e fala, eu tô duro, não sei o que aconteceu. Ageu, né, profeta Ageu fala do saquetel furado, né? Porque será que a pessoa sempre não tem dinheiro, né, para nada? Porque ele utiliza de maneira errada e às vezes nem ajudar financeiramente a igreja que está fazendo um projeto lá não ajuda financeiramente a igreja. A igreja primeiro tem que aprender isso, queridos.
nós devemos abençoar os outros, nós já somos abençoados, não adianta ficar reclamando aí da vida, né? Nós temos que fazer o que deve ser feito, abençoar as pessoas. E abençoa, a gente fala, né? Orientando, fala, olha, eu já vi muitas pessoas que fizeram desse jeito e se deram mal. Olha, eu já vi muitas pessoas que fizeram desse jeito e se deu bem. Hoje eu posso falar um pouco disso, porque eu vi muitos amigos, muitos colegas se acabarem mal, né? O ganancioso, o preguiçoso, né? Põe o olho no que não é dele, e outros que foi cuidando da vida tal, e um pouquinho lá ajuda um, ajuda outro. Nunca falta, são promessas de Deus, e a gente tem que falar isso para a igreja, né? Orientar a todos para que seja um canal de bênção para a vida dos outros. Não dá para entender uma pessoa que serve a Deus, não consegue enxergar as coisas elementares da palavra de Deus em relação a isso, né? O trabalho, a experiência. Paulo, ele fala nesse texto aqui, olha, para que ele fala do momento que ele não era pesado, né? Que ele trabalhava para conseguir condições de se sustentar e tal. Eu falo, eu tenho direito, porque eu estou trabalhando também na obra, mas eu faço tudo para não depender, né, das pessoas, para não ser pesado, né? E depois, mais para frente, ele fala assim, e eu faço de uma maneira para que as pessoas imitem o meu jeito, a minha maneira de ser, né? Olhem para mim e falam, olhem como Paulo está fazendo, puxa vida, é assim que Deus quer que faça. Então nós temos que ser pessoas que outras imitem a gente, fala, puxa vida, né? Como ele conseguiu, né? Puxa vida, ele está fazendo, porque assim, boa parte das pessoas não consegue ver o trabalho, o sacrifício, né? Por exemplo, vamos colocar aqui Paulo, as pessoas não viam as viagens, os açoites, né? Ele fala as prisões, é só ver o nome dele lá. Eu penso que na época, né? Uma época que não tinha toda essa tecnologia, né? Mas as pessoas ouviam falar de Paulo todo canto. O Paulo vem por aí, nossa, o Paulo, puxa vida, vamos lá esperar. O pessoal já estava esperando, né? O apóstolo Paulo, as pessoas estavam falando, tinha inimigos, como nós dissemos também, mas aqueles que eram realmente de Deus se espelhavam na vida que ele tinha, né? Como servidor, né? Como pessoa que tinha entendido aquilo que era para fazer, ele estava fazendo. Queridos irmãos e irmãs, eu espero que essa palavra de Deus, né, seja edificante, né, seja um norte para cada um que vai ouvir essa mensagem, que seja um norte guiador, né, de como nós estamos fazendo o trabalho e de repente o que nós não estamos fazendo e deveríamos fazer, para que a gente, né, se enganje na obra, no serviço, some força, né? Juntos nós somos mais, né? Hoje aí, junto com o presbitério, eu tenho falado para os colegas, viu? Está na hora de a gente quebrar as barreiras, né? E a gente não ficar mais intocado nas paredes das nossas igrejas. Também pedir apoio, dar apoio por mão da outra igreja, porque o reino é de Deus. Eu não quero só que as pessoas falem bem do Jardim Serrano, eu quero que o Jardim Serrano seja um canal de bênção para as outras igrejas também. Acho que as duas coisas caminham. Eu quero que o Jardim Serrano prospere, né? Seja maior, pessoas venham se enganjar no trabalho Jardim Serrano,
mas para a obra de Deus, para que eu seja canal para as outras igrejas também, não para levantar o nome do Jardim Serrano e nem para o pastor da IPI do Jardim Serrano. Pobre de mim, né? Coitado de mim. Mas eu quero ser usado, né? Uma coisa que eu coloquei no meu coração, que eu quero ser usado até o final da minha vida, né? Para que Deus me ajude, me oriente, capacite e ajude meus colegas, né? Os mais novos aí que estão começando, os mais velhos que precisarem de um apoio da gente também. E vamos juntos glorificar a Deus, né? E ser praticantes a palavra de Deus. Deus os abençoe. Vamos orar, né? Paizinho querido, a Tua palavra é tão profunda, eficaz, tão cheia, Senhor, de graça, de dádiva, que tende mais, Senhor, a acrescentar dia a dia aquilo que nós já sabemos, Senhor. Muitas vezes a gente acha que sabe, mas a gente não praticou. Por isso nós pedimos perdão para o Senhor. Pedimos que a gente olhe mais de uma maneira profunda e carinhosa para a Tua palavra, Senhor, e pratique. Nos ajude, Senhor. Ajude meus irmãozinhos, assim como Paulo fazia pelas igrejas que ele havia passado, pedindo força para os irmãos. Eu peço nesse momento, Senhor, força para os meus irmãos e irmãs, para que eles resistam às ciladas do adversário, também estejam sempre prontos para falar da Tua palavra, sempre prontos em ajudar também outra pessoa. Senhor, ajuda cada um, Senhor. Esse é o meu pedido, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus abençoe, viu? E muita paz. Leva isso, né, como uma recomendação, como uma orientação, e sinta fortalecido, viu? Deixa para lá a preguiça, né? Se é o caso, se é indisposição, né? E vamos avante.